Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos discutir o conceito de hegemonia, ou seja, a forma que a classe dominante tem de identificar os seus interesses particulares com os interesses de toda a nação. Para responder a seguinte pergunta: numa democracia como a nossa, questionada de todos os lados, como ela consegue se manter de pé? Então, uma das maneiras que a burguesia tem para manter de pé a sua hegemonia é a forma como ela considera esse regime político, o que ela chama de a vontade do povo. A gente já viu diversos exemplos na democracia brasileira de como ela é utilizada para a defesa dos interesses de uma pequena minoria de proprietários contra a imensa maioria da população trabalhadora. Vários exemplos, dentre os quais a gente poderia destacar as reformas que a burguesia quer aplicar no Brasil, como a reforma trabalhista, que ataca os direitos mais elementares dos trabalhadores, precariza o trabalho, terceiriza as formas de trabalho. Dessa maneira, a gente não pode considerar esses representantes parlamentares como os representantes da soberania do povo. Eles são, de fato, os representantes da imposição despótica dos interesses dos capitalistas. E assim, a gente volta a essa questão: como a burguesia consegue manter de pé as ilusões democráticas, as ilusões em que esses políticos representam os nossos interesses e não os interesses dessa classe privilegiada? É que a democracia não está suspensa no ar. Ela depende de uma das duas classes sociais fundamentais da nossa sociedade, ou da burguesia ou dos trabalhadores. Nesse caso, as falsas ilusões nessa democracia burguesa ajudam a fortalecer essa classe que hoje está no poder. O primeiro mecanismo que a burguesia tem para convencer os trabalhadores de que o seu sistema é o sistema de todos e representa a vontade popular é alentar essas ilusões na democracia formal, ou seja, mostrar que os seus parlamentares, os seus representantes podem atender os interesses de toda a população. Os marxistas eles sempre trataram a questão da democracia desde dois pontos de vista complementares. Por um lado, a defesa implacável de todos os interesses democráticos dos trabalhadores e da população, interesses esses que são ameaçados a todo tempo pela burguesia, e por outro lado, o desmascaramento implacável dessas falsas ilusões na democracia dos ricos, que é uma democracia dos exploradores contra os explorados. O marxista italiano Antonio Gramsci discute justamente contra essas ilusões na falsa democracia dos ricos. Em 1926, discutindo com os jornais italianos da época, ele vai dizer que se fosse possível buscar na história algum regime democrático, não se encontraria nenhum, porque a democracia nunca existiu. Ele dá o exemplo das instituições parlamentares na Inglaterra e na França. Na Inglaterra, a gente poderia considerar, na opinião do Gramsci, o parlamento britânico como uma instituição democrática? Ele vai mostrar que não, porque esse parlamento está subordinado tanto à monarquia quanto à Câmara dos Lords, que limitam absolutamente qualquer tipo de discussão progressista nessas instituições. Na França, o parlamento francês poderia ser considerado como uma instituição democrática? Também não, porque o parlamento francês era totalmente subordinado ao Senado, uma casta de oligarcas que não foi votada por ninguém, e o Senado limitava qualquer tipo de debate no parlamento francês. Ou seja, se a gente pensar no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer um desses países, nós vamos ver que essas instituições ditas democráticas, os seus parlamentos, estão totalmente subordinados aos interesses da classe dominante e não os interesses dos trabalhadores. Mas não é só com as ilusões da democracia dos ricos que a burguesia consegue manter de pé a sua hegemonia, o seu sistema de dominação. Tem uma força material aí que auxilia a burguesia na tarefa de disciplinar, de conter a luta dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, dentro das suas organizações. O Trotsky, um revolucionário russo importante do século XX, ele discute especificamente o papel das burocracias sindicais, ou seja, um setor privilegiado da classe trabalhadora que serve de correia de transmissão dos interesses da burguesia no interior do movimento operário. O Trotsky discute especialmente num artigo da década de 30 a importância que tem as burocracias sindicais para a manutenção ou para a sustentação do imperialismo britânico. Ele diz que a burocracia sindical é o principal instrumento de opressão do imperialismo britânico, é a coluna vertebral da burguesia inglesa, porque sem ela, se não fosse essa burocracia sindical, a polícia, o exército, a monarquia, os lords seriam vistos aos olhos das massas trabalhadoras como ridículos brinquedos para serem derrotados. Agora, quem mantém justamente a veneração a essas instituições, as ilusões de que não existe nenhuma sociedade superior a essa e que é impossível derrotar essas instituições da burguesia, é também a burocracia sindical no interior do movimento operário.
O Trotsky, ali na década de 30, também vai discutir o fenômeno da estatização dos sindicatos. Ou seja, a forma como os sindicatos estão totalmente integrados ao Estado dos capitalistas e servem de instrumento para esse Estado poder conter qualquer tipo de luta, qualquer tipo de questionamento para que se alcance uma sociedade superior derrotando o capitalismo. Então, não só de ilusões nessa falsa democracia, ainda que ela seja um mecanismo importante da hegemonia burguesa, mas também o papel material que cumprem as burocracias sindicais para defender o interesse, para defender a dominação da burguesia no interior do movimento operário. Essas duas ideias são muito importantes para a gente conseguir entender hoje por que a burguesia consegue manter de pé um regime, um sistema tão questionado, que aplica tantos golpes, tantos ajustes contra a classe trabalhadora. Dito de outra maneira, o que é a burocracia sindical para o Trotsky? É esse setor privilegiado da classe trabalhadora que tem altos interesses em manter esses privilégios junto aos capitalistas. Em todas as lutas dos trabalhadores, ao invés de defender que as lutas, os combates salariais ou combates políticos contra os empresários não avancem para que se possa derrotar não só o empresariado, mas todo o seu regime de dominação, mas sim que se contenham essas lutas ao nível econômico, separando a economia da política, e que os trabalhadores nunca se solidarizem entre si, entre os diversos ramos da produção. O papel da burocracia é manter a disciplina dos trabalhadores no marco do regime burguês de dominação. Um exemplo bem claro para nós brasileiros do papel nefasto que tem a burocracia sindical na defesa dos interesses dos capitalistas aconteceu nesse último dia 30 de junho, onde estava sendo marcada uma greve geral. Todos os trabalhadores do país inteiro estavam interessados e com muita ansiedade sobre como iriam paralisar o país para derrotar as reformas, tanto do trabalhista como da Previdência, mas essa burocracia sindical que tinha os seus acordos com o governo e tem os seus acordos com os patrões, freou essa iniciativa, impediu que os trabalhadores pudessem paralisar o país para derrotar essas reformas em função dos acordos que trava junto com os governos e junto com os capitalistas. Sintetizando, a gente discutiu aqui dois mecanismos que a burguesia tem para manter de pé o seu sistema de dominação, a sua hegemonia. Um deles, as ilusões nessa falsa democracia dos ricos, e o outro, a força material que a burocracia sindical representa para conter a luta de classes dos trabalhadores. São dois mecanismos importantes que a burguesia tem a seu favor, mas não são insuperáveis. Nós podemos sim questionar todos eles para poder mirar a um regime político superior dirigido pelos trabalhadores e que seja realmente democrático, que não seja uma falsa democracia. Primeiramente, os trabalhadores precisam construir as suas ferramentas democráticas nos próprios locais de trabalho e recuperar os sindicatos como seus instrumentos de luta, para poder avançar a sua luta muito além do que permite a burocracia sindical e a própria patronal. E de outro lado, questionar todo o conjunto dessa democracia dos ricos. Por exemplo, exigindo que todo juiz, que todo político seja eleito e revogável e receba o mesmo salário que uma professora. Exigindo o fim do Senado, o fim do cargo presidencial, que só serve para esconder atrás de si as forças mais reacionárias do regime, e batalhando por um regime político infinitamente mais democrático do que essa falsa democracia dos ricos. Uma democracia dirigida pelos próprios trabalhadores em ruptura com o capitalismo que possa abrir caminho para uma sociedade de produtores livremente associados, que é o nosso objetivo, que é o comunismo.